que as pessoas contem assim: Deus é bom. Ora, se Ele é bom, está vendo que Ele não vai condenar ninguém? Ele é bom. E se Deus é bom, Ele não vai condenar ninguém. Ninguém vai para o inferno, isso é história, porque Deus é bom. Ou usam muito assim: Deus é amor, Deus é bom. Ninguém vai ser condenado, ninguém vai para o inferno e coisa semelhante. Deus é bom? Sim. No livro dos Salmos, Salmo de número 36, fala especialmente da bondade, da benignidade e da misericórdia de Deus. Livro dos Salmos, Salmo 136, eu vou ler apenas o versículo 1, mas leia depois o Salmo todo, tá, na sua casa. Ele fala especialmente da misericórdia de Deus. Ele vai repetir muitas vezes que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas veja aqui, Salmo 136, verso 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O próprio Jesus, um dia, alguém chegou para Jesus e disse assim: bom mestre. Aí Jesus diz: não me chamem de bom. Bom, quem é? Jesus vai dizer: bom é o Pai que está no céu. Então Deus é bom? Sim, Deus é bom. Isso é uma verdade. Porém, unido a isso, tem aí um problema. Ninguém vai para o inferno. Ninguém vai ser condenado. E a Bíblia me mostra que, infelizmente, muitos grupos de pessoas serão condenados, sim. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, ele vai nos dar alguns grupos de pessoas. Veja comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 9 e 10. Olha só, ele diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. As pessoas estão querendo enganar, não se enganem. Nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, infelizmente, sim, existem grupos que serão condenados, que não herdarão a vida eterna, não herdarão o reino de Deus. Em Gálatas, capítulo de número 5, se você está em 1 Coríntios, 2 cartas para frente, 2 Coríntios, depois Gálatas, capítulo de número 5, o homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. E em Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer assim, veja só, Gálatas capítulo 5, versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, nós temos coisas que aos olhos da humanidade hoje, aos olhos do mundo hoje, são graves. Nós vamos ver coisas que são graves, mas também nós vamos ver coisas que parecem bobeira, que parecem bobagem. Já pensou você ficar fora do reino de Deus por causa de uma rincha com o vizinho? E aí? O que é que ele diz aqui? Versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, rinchas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, coisas simples. Pastor, ira, vira e mexe, eu estou irado, estou irada, e agora?
Aí a palavra de Deus diz: ireis, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que é que ele está dizendo? O que é irar, mas não pecar? É o irar, mas não agir movido pela ira. É o não guardar a ira, passar dias irado, não deixar o sol se pôr sobre a ira. Não quer dizer que se eu irei uma vez, pronto, eu estou fora do reino, mas se eu tenho uma vida iracunda, se eu vivo irado, irada, se eu vivo de rinchas, de contendas e aí por diante. Ainda aqui, só que em Apocalipse agora, veja comigo, Apocalipse capítulo de número 22, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15, vai dizer assim, olha só, Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Quem são os cães? Que ele diz, os cães ficarão de fora. Os cães são aqueles que desprezam as coisas santas, aqueles que zombam das coisas santas. Tem pessoas que não creem, por exemplo, no Evangelho, mas não zombam do Evangelho. Tem pessoas que não creem em Jesus, mas não zombam de Jesus. Já tem pessoa que nem crê e ainda faz chacota, zomba, como aqueles lá do Porta dos Fundos, por exemplo, são cães, biblicamente são cães, fazem chacota, zombam, porém se não se arrependerem, ficarão de fora do reino de Deus. Que se arrependam, a nossa oração tem que ser essa, que se arrependam. O grande problema que faz muitas vezes com que as pessoas imaginem, pensem que não vai haver condenação nenhuma, além do fato de a palavra de Deus dizer que Deus é amor, e João foi claro, João não disse que Deus ama, mas que Deus é amor, e o fato de Deus ser bom, é porque também tem um versículo, e aí é onde entra o problema de ler versículo isolado, João capítulo de número 3, nós conhecemos de qual o versículo 16, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que João 3,17, olha o que diz João 3,17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está vendo, pastor, aí? Jesus não vai condenar ninguém. Ele veio para salvar o mundo. Só que olha o que diz os versículos seguintes. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas isso não quer dizer que ninguém vai ser condenado. Versículo 18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. Qual é a condenação? Qual é a culpa? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse aqui foi o grande problema. Por que muitos hoje escolhem não crer em Jesus? Porque as suas obras são más. E se eles então crerem em Jesus como a Bíblia diz que é para crer, eles vão ter que fazer uma escolha, vão ter que escolher abandonar as suas obras. Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a ler a Escritura, eu comecei a ler justamente para querer provar que os crentes estavam errados. Eu comecei a ler para querer mostrar que a forma que eu cria em Deus estava certa, e a forma que eles criam em Deus estava errado. A forma que eu cria em Jesus estava certa, e a forma que eles criam em Jesus estava errado. Só que quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a me aproximar de Jesus, aí eu comecei a ver que o errado era eu. Eu comecei a ver que as minhas obras eram más, e eu tive que tomar uma escolha, tomar uma decisão.
O que é que eu vou fazer? Eu vou escolher continuar com as minhas obras e ser condenado, ou eu vou escolher Jesus, abandonar as minhas velhas obras para andar na luz com Jesus e ter a vida eterna. E glória a Deus que o Espírito Santo, com a ajuda dele, eu fui alcançado pela graça e eu fiz a escolha correta, eu optei pela coisa correta. E uma coisa muito importante a gente entender, que quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós vamos ver as nossas falhas e os nossos erros. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais vamos ver que temos erros e falhas. Tem 19 anos que eu ando com Cristo, tem 21 que eu comecei a me aproximar dele, tem 19 que eu ando com ele. E nesses 19 anos eu já deixei para trás um monte de coisa, já deixei para trás um monte de má obra, mas ainda tem coisa que eu preciso melhorar, ainda tem coisa. E eu tenho certeza que com você não é diferente. Ainda tem coisas que você precisa melhorar. Nós, a igreja, os salvos, aqueles que estão em Cristo, permanecendo firme nele, não porque somos alguma coisa, mas por causa de Cristo, não seremos condenados. Seremos salvos, como ele diz aqui, versículo de número 19, que eu li, versículo 18, perdão, quem nele crê não é condenado. Porque quem crer e for batizado será salvo, não pelas nossas obras, mas pelo amor dele, pela misericórdia dele. Amém?